Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para o nosso estudo do Apocalipse. Nós estamos quase finalizando a nossa série, indo para o fim. Nós estudaremos hoje a respeito da condenação de Babilônia. Por um pequeno erro, a gente colocou o título, o mesmo título, quando nós estudamos o Apocalipse 17, né? Mas, na verdade, o Apocalipse 17 falava a respeito da mulher, da besta e das cabeças, né? E agora nós veremos de fato o julgamento que será dado a esse conjunto de poderes que o inimigo vai utilizar no final dos tempos. Então, nós estudaremos hoje os capítulos 18 e 19, são menos densos, menos simbólicos que o capítulo 17, então por isso nós cobriremos, se tudo der certo, e se Deus permitir, os dois capítulos no estudo de hoje, tá bom? E para nós iniciarmos nosso estudo, vamos pedir em oração a presença do Espírito Santo e a Flávia vai orar por nós. Oremos. Querido e bondoso Deus, damos graças a Ti, Senhor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, porque o Senhor é um Deus justo e bom. Obrigada, Senhor, porque deixou revelado a Sua vontade para nós, deixou revelada essa verdade que nos edifica, que nos corrige e nos ensina. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais, estudar profundamente mais um capítulo do livro de Apocalipse. Pedimos, Senhor, que o Seu Santo Espírito derrama sobre nós, Senhor, o entendimento, a sabedoria para aplicá-lo na nossa vida. E mais do que isso, Senhor Deus, que possamos levar essa verdade maravilhosa do perdão, da salvação que há em Jesus Cristo. Amém. Ajuda-nos, Senhor, nessa missão, nesse estudo, nesse conhecimento da Sua verdade, que possamos abraçá-la, Senhor, com muito amor e levá-las a tantos outros que não conhecem. Ajuda-nos neste estudo, neste momento. Abençoa o Joe, a todos nós que estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Vamos para o início do nosso estudo. O assunto de hoje é a condenação de Babilônia. Sempre que iniciamos um capítulo novo, nós mostramos nosso diagrama, né? História versus escatologia, o que fica para o futuro. Nós já passamos o grande conflito, né? O ápice, o clímax dessa batalha, onde o bem venceu o mal na luta do Armagedon. Os poderes do mal são desmascarados, o forte clamor, a verdade vai ser pregada nos últimos dias com uma intensidade muito forte, e isso vai desmoronar o castelo de cartas, né, que o inimigo está montando. É, Quando nós olhamos para o que vai ocorrer ainda, parece muito, e de fato vai ser, né, muito grande, muito intenso, os poderes do mal se aglomerando, o engano caprichando nas suas ferramentas, nas suas estratégias, mas as profecias nos dão um claro sinal de que tudo vai se desmoronar com uma maior rapidez e com uma maior intensidade daquela que estão se preparando no grande dia dessa grande batalha. Por isso que hoje nós veremos a condenação de Babilônia, nós vimos a queda em Apocalipse 17, né? E agora, no capítulo 18, nós nos prepararemos para ver o que será a segunda vinda de Jesus e o início do milênio, o nosso estudo da semana que vem. Ok? Então, nós já passamos sobre as 7 pragas, a queda de Babilônia será nosso foco no estudo de hoje. Nós estamos avançando em forma paralela e, ao mesmo tempo, repetindo um pouco através da simbologia e o assunto do capítulo 18 e 19, os símbolos dos capítulos passados e avançando ao mesmo tempo, indo ao início do milênio e a verdadeira e final vitória do bem contra o mal. Perdão, esse aqui está deslocado. Ok? Então, dentro da questão da escatologia, nós temos as 7 pragas, que já ficou para trás, né? A queda de Babilônia, capítulo 17. É, e aqui tem a queda e a condenação desse conjunto de igreja, né? Prostituída, junto com uma besta, né? Que estudamos em Apocalipse 17.
tá? Então, estamos indo para o milênio e o terceiro retorno de Jesus com a Nova Jerusalém, ok? Quando nós chegamos lá, vamos explicar melhor. Então, dentro do que é a queda de Babilônia, nós já identificamos a falsa igreja, né? Nós identificamos a mulher prostituída, né? Com simbologia de cores escarlata e púrpura. Ela também tem filhas que se prostituíram, né? Igrejas, filhas que surgiram da igreja mãe, que seguem alguns dos enganos, não todos, né? É, dentre eles, a questão da imortalidade da alma, muito sutil, a guarda, né? A mudança do quarto mandamento, né? Ou seja, a observância do dia domingo. Nós vimos a mulher no deserto, né? Que ela se encontrou no período em que ela não era, em que ela se encontrava besta, ferida de morte. Identificamos essa besta e as suas cabeças, que são as mesmas de Apocalipse, da besta de Apocalipse 13 e da besta de Apocalipse 12, não é? Vimos a conexão entre Daniel e Apocalipse para identificar essas bestas. Não, não fomos na linha futurista que atemoriza um pouco e deixa a gente meio amedrontado, porque se o Francisco morrer, já Jesus está voltando. É, não é dessa maneira que a Bíblia trabalha, né? A gente viu que é tudo muito sólido, tudo muito robusto na hora da gente definir, identificar esses poderes, de maneira que haverá sim um último Papa, num último momento em que a ferida mortal for curada e a marca da besta for imposta, né? Nós vemos avanços muito nítidos nessa linha, nessa perspectiva hoje, mas não ao ponto de dizer, olha, já é agora, né? Então, como a palavra de Deus mesmo diz, nós não podemos adiar, na nossa perspectiva humana, falha muito limitada, a segunda vinda de Jesus, e muito menos antecipar e dizer já é agora né, e tomar decisões precipitadas, não baseadas no direcionamento divino, na sabedoria divina e muito menos na sua condução, tá? Então a Bíblia nos aconselha sempre, com muita paz, serenidade e prudência, enxergamos o tempo que nós vivemos e, como foi bem mencionado na oração da Flávia, nosso foco é o cumprimento da missão. Primeiro a nossa vida espiritual e depois o cumprimento da missão. Se uma coisa não ocorre, a outra não vai ocorrer. E se as duas não ocorrerem, nós provavelmente faremos parte do grupo que será enganado, né? Se nós não tomamos a decisão no tempo oportuno, é, negligenciamos essas decisões e deixamos para o futuro, pode ser que Jesus volte amanhã, se eu morrer amanhã. Pode ser que Jesus volte na minha vida daqui a 3, 5 anos, se eu morrer, se eu vier a ir ao descanso por qualquer situação, nesse breve tempo. Então, a brevidade da nossa vida, da nossa existência, precisa nos lembrar de que hoje é tempo de decisão de entrega. Ok? Então, hoje nós veremos as visões 4 e 5, que é a queda de Babilônia e o testemunho de Jesus, ok? O dom profético. Então, nós vamos adiante. Nós recapitularemos 7 cânticos. Em alguns deles aparece a palavra ai, né? Ai como um sentido de grito, né? De clamor, que aparece na nossa língua, né? Latina, português, espanhol. Ai daqueles, né? Lamentos, na perspectiva de que a paciência divina se esgotou e agora vem com força a sua ira. Então, o primeiro deles, o primeiro cântico será: Caiu, caiu a grande Babilônia, chegou ao seu fim. O segundo será uma voz celestial, um clamor, um chamado, um apelo ao mundo inteiro: Retirai-vos dela, povo meu, sai dela, sai da igreja filha que segue alguns dos enganos da igreja mãe. Abandone a igreja mãe, a qual segue tradições, mandamentos humanos e autoridades humanas que mudaram a lei de Deus, né? Esse é o chamado hoje para cada um de nós.
O lamento dos reis, os reis que estão sendo enganados, que serão enganados completamente, eles reconhecerão o engano, mas já será tarde, e eles também clamarão, né? Ai, ai. O lamento dos mercadores, né? Daqueles que, vamos falar um pouco das empresas, dos grandes conglomerados que estão se alinhando por um interesse puramente econômico e político, eles também clamarão, ai, ai. Os marinheiros conectados com aquela questão logística, né, os que levam as mercadorias, os que permitem essas transações, também terão um clamor. O sexto cântico, a voz de um anjo. Assim será jorrada a Babilônia, será o fim dela, né? E um sétimo, uma voz celestial. Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Vejam que as profecias, através de uma figura de linguagem poética, né, de um clamor desesperado, às vezes já sem esperança, quando cientes de ter executado o mal, agora eles sabem que lhes espera a condenação para os instrumentos do mal. Por outro lado, outros poderão dar graças a Deus e dizer aleluia que a salvação chegou. Então, hoje nós, vendo o fim desde esse início que seria hoje para nós, né? Nós temos a possibilidade de participar de qual dos ais, né? De qual clamor, de qual cântico nós participaremos. Daquele grupo que será condenado ou daqueles que serão levados para o céu. Então, nós começamos nossa leitura bíblica com Apocalipse 18:1. E a palavra de Deus diz: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Este anjo é um anjo que executa a condenação, ok? Da Babilônia, da igreja prostituída junto com a besta, ok? Isaías, você sabe muito bem, é o Apocalipse do Antigo Testamento, e ele vai complementar, né, sobre a condenação de Babilônia. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos Reinos. Daniel profetizou que Babilônia atacaria o povo de Israel, e Deus mesmo, em Isaías e Jeremias, profetizou que os medo-persas, na figura de Ciro, né, figura de Cristo, é, proferiria uma condenação à primeira Babilônia, a Babilônia que está sendo ilustrada aqui. Mas Isaías, numa linguagem apocalíptica, ela tem um segundo significado, uma segunda aplicação para a Babilônia do fim, tá bom? E aí será definitivo, né? Até pelas semelhanças da Babilônia do passado com a Babilônia dos últimos dias. Vamos analisar o primeiro cântico, o primeiro clamor. Apocalipse 18:2 diz: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e abominável. Por que se usa essa linguagem? Porque queiramos ou não aceitar, enxerguemos ou não, né? E aí, como eu disse, hoje nos encontramos num nível que nós não conseguimos provar algumas coisas, mas a Bíblia declara que elas são assim. E aqui que eu estou me referindo. Numa esfera muito, muito elevada desses poderes da igreja prostituída, da igreja católica, nos nossos dias, né? Já que estamos falando no final dos dias. Ela não representa essa mulher, como eu disse, a igreja católica não está representada unicamente em Apocalipse 17. Ela passou por diversas variações, desde Caim e todos os seus seguidores até a última versão, que será a igreja
Igreja Católica. E o poder político que tenta se unir, né, à religião, na versão do Vaticano nos últimos dias, o poder papal, na esfera mais alta desses poderes, nós sabemos pelo texto bíblico que são os demônios que têm uma aliança, um pacto, um contrato, um acordo com essas pessoas que se encontram num nível mais alto, numa elite, ok? E eles não declaram, obviamente, para as bases, para os níveis hierárquicos intermediários, que eles são seguidores do mal, né? Seguidores do inimigo, porque eles se revestem para poder prosseguir com o engano numa roupagem cristã, numa roupagem do bem. Então, a Bíblia é muito clara ao dizer, né, que quando chegar ao ápice do engano, é porque os demônios tomaram conta daquele poder. Isso ainda não ocorreu totalmente, mas nós já vemos sinais quando começam a aparecer, né? Algumas suspeitas de que o Banco Vaticano tem alguma coisa por trás, de que algumas influências políticas e outras são as que movimentam essa liderança, né, papal ou dos cardeais, e não é nada religioso. Então, como nós não podemos especular e no nosso estudo não é sobre especulação e é sobre a Bíblia, então nós não podemos falar coisas que nós não podemos provar. Mas o que a Bíblia sim nos diz é que é a adoração ao inimigo, usando mandamentos da lei de Deus quebrantados, né, que é promovida numa esfera muito alta, tá bom? Então isso está a caminho, porque o inimigo quer ser adorado. Como ele vai ser adorado pelo mundo inteiro? É através do uso dos seus instrumentos, que hoje são poderosos, numa esfera que nós não conseguimos imaginar, tá bom? Então, haverá um momento que esses poderes cairão. Caiu Babilônia. E essa queda ocorrerá pelo poder da palavra de Deus, pela mensagem dos três anjos que vai chegar ao mundo inteiro, e o mundo inteiro vai reconhecer o engano e como toda organização, né, tanto num país, quanto numa empresa, quanto numa igreja, quando se perde a confiança, quando a verdade chega e se desmascara o engano, toda a estrutura desmorona em fração de horas, em fração de dias, ok? Então, Isaías agora vai dizer o quê? Isaías 21:9. Então, o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. O, o texto, né, a visão de João, as palavras são as mesmas que Isaías utilizou. Vejam quão interessante isso. Porém, agora Isaías ele vai dar detalhes de que culto a imagens, né, as suas imagens de escultura fazem parte dessa Babilônia do passado e do futuro, ok? E aí nós vemos, né, que isso hoje já ocorre, já existe, ok? Apocalipse 18:3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Nós, perdão, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Como é que nós explicamos, através dos capítulos anteriores, que isso vai ocorrer? Através da aliança da besta que surge da terra, de Apocalipse 13, a nação mais poderosa, os Estados Unidos, vão influenciar o resto do mundo para que todos forniquem. Lembra o que é fornicar? Para que a política, no mundo globalizado, numa nova ordem mundial, ceda e entregue o poder ao poder papal para que ele eh, execute, né, as leis de cuidado do planeta, guarda do domingo e, posteriormente, perseguição àqueles que não se submeterem a esse sistema de adoração, não é?
Porque o inimigo estará escondido atrás dessa adoração no domingo, ele será, ele será adorado, porque Deus não é adorado no dia do sol. E, indiretamente, milhares de pessoas estarão adorando a natureza, um panteísmo, milhares de possibilidades, né, dentro da questão da natureza e cuidado ao planeta, né? Sem um vínculo correto de adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, né, que criou todas as coisas. Qual é o segundo cântico? Apocalipse 18:4, Jesus, Deus chamando o seu povo, através da ação do Espírito Santo. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, Deus é muito transparente, é muito claro. Filho, eu estou dando a conhecer o que é pecado, transgressão da lei, a lei de Deus, os 10 mandamentos que não foram abolidos. Se algum poder mudar essa lei e divulgar para o mundo essa mudança, e você adorar essa versão nova, adaptada, né, do novo mandamento, então você vai cometer pecado. Essa é a maneira como a gente poderia entender Deus falando para nós, né, através da mensagem dos 3 anjos. Haverá um tempo em que esses poderes vão preparar essa marca, né, essa diferenciação, a guarda do domingo e os filhos de Deus guardando o sábado. Então, ali é um tempo de graça. O tempo de graça se fecha, a marca da besta é aplicada e daí em diante não há mais possibilidade de trocar de bando, né, de lado. Já cada um decidiu, cada um já era ciente, cada um já sabia. Esse forte clamor, essa mensagem com intensidade vai chegar a todos e todos tomarão uma decisão, né? Mas a advertência é clara: Deus não quer punir, castigar os seus filhos. Ele quer que todos se arrependam para que não sofram o efeito das suas pragas. Vejam que interessante. Agora, Apocalipse 3:20 se conecta com Jeremias numa questão do apelo, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sim, linguagem simbólica para falar da nossa mente, nosso coração. Ele não invade, né? Ele não se usa do engano para chegar até o nosso coração. O inimigo usa do engano. Ele fala a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida e nos convida a aceitar. Jeremias 31:3 diz: De longe me deixou ver o Senhor dizendo: Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Muito diferente da proposta do inimigo, né? De Jesus, Deus nos chama a um arrependimento em resposta ao amor demonstrado por ele na cruz do Calvário. João 16, perdão, 10:16 diz: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Milhares e milhares de pessoas se encontram no budismo, no islamismo, no catolicismo, no protestantismo, que através de sonhos, através da internet, através de estudos bíblicos, através da Novo Tempo, nós não sabemos os meios, né? Deus vai tocar o coração dessas pessoas, um panfleto, um livro que foi entregue, e muitas dessas pessoas reconhecerão e aceitarão sair de Babilônia, da versão da igreja mãe ou das igrejas filhas, porque Deus, Jesus, é o seu pastor, tá bom? Então, é muito claro, isso daqui é aplicação direta de Daniel 2, você se lembra? Uma pedra bate nos pés da estátua e ela se torna um grande monte. É uma fração de um remanescente, que é representado pelo monte, que derruba todos os reinos da estátua, né, que se encontram nos pés, esmiuçam todos esses reinos, aí ocorre a queda de Babilônia,
E essas ovelhas que se encontram em outros apriscos, elas se juntam a essa pedra e essa pedra forma um grande monte. E aí se forma o reino eterno de Cristo, né? Aquele que vencerá ao reino do mal, tá bom? Então nós vemos que tudo se conecta aqui, as palavras de Cristo com Daniel. Apocalipse 18:5 diz: Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, perdão, né? Está falando de Babilônia. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Na perspectiva de a intensidade que se prepara o engano, o Espírito Santo virá com a intensidade e a verdade também será mostrada. Por isso você e eu estamos nos preparando, né? Esse aqui é um simulacro do que vai ser o forte clamor, porque creio eu que todos vocês com esse material poderão se tornar professores de pessoas, familiares, amigos, que em algum momento chegarão e perguntarão: me explica o que está acontecendo com o mundo? E aí você vai poder falar das profecias de Apocalipse e dizer o que vai acontecer, né? Em algum momento alguém vai sonhar e vai ouvir e dizer: liga a TV, acende a Novo Tempo, assista um vídeo do YouTube com o título tal. Eu não sei como Deus vai trabalhar, né? É, lembra do livro que você recebeu na rua, que falava de esperança? E ali o grande conflito, né? Isso é profético também. O livro O Grande Conflito, ele brilhará como luz nos últimos dias. Então, aqui nós vemos que o inimigo será desmascarado, né? Apocalipse 18:7 diz: Quanto ela, né, Babilônia, se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. No momento em que maior influência e força essa Babilônia tiver, essa mulher, né, ela estará tão orgulhosa que ela não entenderá que o seu fim poderá chegar, né, dada a estrutura de poder que será montada em algum momento. Isso é um sinal e um reflexo do próprio inimigo, né, orgulhoso, é, ciente de que talvez ninguém poderá derrotá-lo. Mas Isaías 47, 7 e 8 diz, né? E disseste: Eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouvi isto, pois tu, que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma: Eu sou. E além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos filhos. É um espírito arrogante, né, que tomou conta da Babilônia do passado e tomará conta da Babilônia do futuro. Portanto, num dia virão as suas pragas, será rápido, será intenso, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Deus está concedendo tempo para as suas ovelhas abandonarem Babilônia. E Deus está concedendo tempo para os poderes do mal se arregimentarem e prepararem o engano para mostrar aos seres não caídos quão vil é o mal e quão devastador pode ser a sua ação, né? Isaías 47:9. Vejam que a gente está fazendo paralelos, né? Entre esses livros maravilhosos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. Perceberam como se utiliza? No mesmo dia, ou num dia virá, né? Perda de filhos e viuvez, em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Parte do que nós falamos, que seriam as blasfêmias, né? Milagres ocorrendo, imagens chorando, aparecimentos, né, de Maria, de algum santo, visões,
sessões de mediunidade misturadas com, não sei, discípulos, pastores ou falsos profetas. Tudo o que pode levar ao engano e que não é bíblico poderá ocorrer, né? Qual é o terceiro cântico? E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Essa ilustração que está aqui no fundo é apenas para dizer que isso está a caminho de ocorrer, né? A fornicação se vai completar. Uma igreja não pode ter contato com a política, porque isso é fornicação, isso leva aos habitantes desses países, né, e aos seguidores dessa religião a seguir essa religião por obrigação e não em liberdade. Então, a estrutura de interesse de ambas as partes é tão forte que chorarão e prantearão por ela, porque eles dependem da religião, né? E um depende do outro, na verdade, né? Nessa estrutura de poder, ok? Mas isso também vai ocorrer, né? Perdendo através da verdade, da pregação da verdade, perdendo a confiança das bases, né, do mundo inteiro, eles chorarão e prantearão quando a Babilônia for condenada. Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Será repentino, será muito rápido, ok? E nós falamos dessa cidade, né? Qual é o quarto cântico? Agora está falando dos mercadores da terra. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. A ilustração ficou desatualizada. Essa ilustração era melhor para o versículo anterior, né? Que falava dos reis, né? Das autoridades políticas da terra. É, mas o texto seguinte, a ilustração seguinte, se aplica melhor aos mercadores, né? Apocalipse 18:12 diz: mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e de toda madeira odorífera e de todo vaso de marfim e de todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore. Vejam que são identificadas matérias-primas, né? E a Bíblia, ela transcende ao tempo e à tecnologia, né? Ela não vai, obviamente, não esperamos que se identifiquem aplicativos, que se identifiquem tecnologias ou matérias-primas atuais. Ela vai usar uma simbologia que transcende desde o passado até o futuro. Mas aqui nós vemos o quê? Ilustrativamente falando, né? Grandes conglomerados e empresas que sustentam o capitalismo, o consumismo, né? Uma proposta de mercado baseada no consumo desenfreado que leva ao esgotamento dos recursos naturais e a um vazio existencial das pessoas, né? Se nós falarmos é, Marlboro, por exemplo, qual o benefício dos produtos para a saúde das pessoas, dos consumidores dos cigarros? Nenhum. Se nós falarmos de Coca-Cola e Pepsi, por exemplo, um monte de açúcar que debilita o sistema imunológico, que pode gerar diabetes, problemas muito graves, né? Com a cafeína, adicção a essas bebidas. Não há nada de bom que nós possamos tirar do produto dessas duas companhias, por exemplo. McDonald's, já foi provado, né? Quem come em excesso e com muita frequência, né? Produtos que vêm da queima, né, da carne e da maneira que é realizado, são produtos cancerígenos, né? Então,
aqui não aqui aparece Nokia, mas hoje já temos outras versões, né? Do Google, os celulares, né? As redes sociais, nós mostramos algumas fotos. Não sei se vocês sabiam, né? Tem um documentário, não sei se é documentário ou série, né? O Dilema das Redes Sociais no Netflix. O resumo desse documentário, creio que nós poderíamos dizer o seguinte, né? Nenhum dos desenvolvedores das tecnologias que vão nos nossos celulares entregam para que os filhos desses desenvolvedores utilizem esses mesmos produtos. Qual é a conclusão óbvia disso, né? Se os filhos desses desenvolvedores não utilizam essas tecnologias, quer dizer que algo de ruim tem esse produto. No mínimo vicia, né? E está levando a perda de atenção, falta de memória e a longo prazo, né? O que vai provocar todas essas tecnologias e esse vício em tecnologias que todos vocês, de alguma maneira, né? E eu também estou percebendo, né? Que está ocorrendo com todos. Então, o entretenimento, né? Walt Disney, uma máquina de transmitir mensagens subliminares para as crianças, formatar a mente deles para o engano, como através dos desenhos aparecem milhares de enganos, né? Espiritismo, é, e muitas outras coisas que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas é uma filosofia, uma religião que está sendo colocada há várias décadas atrás, né? Nas máquinas de entretenimento. Os bancos só almejam lucro, lucro e lucro. Existe uma economia sustentável a longo prazo, quando todas essas empresas só existem por causa do lucro. Então, em resumo, nós poderíamos dizer assim, né? Qualquer proposta que o ser humano fizer nunca é sustentável e ela, por trás de tudo isso, o inimigo está minando a saúde mental, física e, com certeza, espiritual, colocando para cada um de nós ídolos, né? Ídolos, seja no aspecto de bens materiais, carros, imóveis, viagens, etc, etc. Então, talvez a pergunta que nos poderia fazer entender, né? O nosso reino não é deste mundo. No reino eterno não haverão este tipo de produtos. Então, se hoje nós vivemos dependentes desses produtos, precisamos nos desvincularmos daquilo que é material para nós pensarmos no que é espiritual e que não afeta nosso corpo, né, nossa saúde física, tá bom? Então, porque esses mercadores desses produtos também cairão e também lamentarão a queda de Babilônia e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens, né? Os mercadores também participarão deste cântico, tá? E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. E dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestido de linho fino, de púrpura de escarlata, remetendo ao Apocalipse 17, né? E adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Essa queda será repentina, será brusca, tá bom? Qual é o quinto cântico? O quinto cântico se refere à própria capital desse poder. Apocalipse 18, 17 e 18. E todo piloto e todo que navega em naus e todo marinheiro, perdão, o foco desse cântico não é a capital ainda, não é Babilônia, isso são os marinheiros, né? Aqueles que transportam esses produtos. E todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe e, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo:
Que cidade é semelhante a esta grande cidade? Os produtos são transportados, né? Existe a questão logística, existe todo o comércio que está estruturado hoje na economia que nós conhecemos muito bem. Como efeito cascata, né? Como efeito dominó. Quando se prepara o erguimento de uma nova economia após um reset econômico, um novo governo mundial, uma nova estrutura de poder, onde as fronteiras, né, as divisões entre países não são mais de interesse e onde um governo mundial poderá tomar medidas sanitárias, políticas, educativas, meioambientais para todas as nações, né? Quando a Amazônia pertencer ao mundo, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, e quando ela tiver um papel fundamental na, na questão climática, né? É, tudo isso que está se construindo, se está estruturando, uma moeda digital, tudo isso, né? Ali participam todos esses, entre aspas, e na simbologia apocalíptica, os marinheiros, né? Todos aqueles que usufruem de toda essa estrutura que está sendo montada. Todos eles prantearão. Quando, de uma hora para outra, as pragas caírem e num colapso natural, como eu dei um exemplo, né? Apenas o Sol aquecendo um pouco mais e gerando uma tormenta solar e caindo todos os satélites, a energia elétrica deste mundo e chegando, né? Uma das primeiras pragas chegando ao seu fim, aos seus destinatários, né? Tudo isso vai ruir em fração de segundos, né? Uma economia vai ruir um sistema político de comércio sofrerá as consequências das suas atitudes. E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão de sua opulência, porque numa hora foi assolada. Percebam como repetidamente se fala do fim da queda de Babilônia. Apocalipse 18, 20 e 21. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. A paciência de Deus está durando séculos, né? E na intensidade na benevolência da paciência de Deus, né? E muitos dos seus filhos clamam por justiça há milhares de anos, essa ira vai se manifestar contra esses poderes do mal. Jeremias 50, 35, 38 e 39 diz o seguinte: A espada virá sobre os caldeus. Os caldeus são os povos que moravam na região da Babilônia, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios, cairá a seca sobre as suas águas. Lembra-se, as águas são jorradas em perseguição, e elas são secas quando a verdade desmorona esse engano. Cairá a seca, ou seja, a Babilônia cai, é julgada quando já não tem mais a quem enganar. Os povos, multidões, nações e línguas já não acreditam no engano. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens, de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso, habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas também habitarão nela, os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. O fim dela decretado em Jeremias. Apocalipse 18, 22 e 23 diz: E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti.
e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Lembra que a gente falou dos conglomerados? Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Aqui tem alguns livros, a maneira de exemplo, pessoas que escrevem a respeito, né, dessas sociedades secretas, vinculadas com os jesuítas. Eu não li nenhum deles, mas eu coloco aqui como prováveis fontes para explicar um pouco como, num nível intermediário, poderia se explicar o cumprimento profético, tá bom? Não estou dizendo que, não estou indicando para vocês lerem, mas eu só estou dizendo porque o nosso foco é mais a Bíblia, né, o espírito de profecia, estudarmos algo bom. Mas saibam que muita gente está encontrando e reconhecendo o engano desses poderes através de uma pesquisa, né? Um jornalista vai e pesquisa a fundo e ele encontra sujeira em algum aspecto, e quando ele vai entrando a fundo, ele descobre que tudo está conectado, né? Há uma sociedade secreta, há interesses é, escondidos por trás, né, das cortinas que aparecem na imprensa, né, etc, etc. Apocalipse 18, 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos da terra. Isso faz referência ao momento que ela vai perseguir, né? Ela vai criar, através dessa nova ordem mundial, leis que vão perseguir os santos, os filhos de Deus, aqueles que abandonarem Babilônia. Malachi Martin, não sei se vocês lembram, eu comentei um pouco desse livro, porque ele foi escrito por um ex-jesuíta, né? Ele disse o seguinte: qualquer pessoa que esteja a par dos feitos do Vaticano nos últimos 35 anos deve saber que o príncipe das trevas já fixou residência dentro da corte de São Pedro. É uma referência de um livro. Nós não podemos dizer e colocar as provas disso, mas a literatura, para quem, né, está usando uma pedra, né, o próprio mal, para reconhecer que não é uma questão de economia, não é uma questão de clima, é uma questão de adoração ao mal, o que está construindo-se no nosso tempo, né? Apocalipse 16, 14. É como se a Bíblia explicasse o que Malachi Martin conseguiu, na visão dele, enxergar, né? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo perdão, dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, nós podemos dizer, será que ele está especulando? A Bíblia confirma, né? Pelo local, pela simbologia, é, quem está orquestrando o que está sendo utilizado através dos instrumentos humanos, né? Porque o Senhor se levantará para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. E aí é o quê? O derramamento das pragas, um assunto que nós já estudamos, né? Isso se encontra em Isaías 28, 21. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, o centro da união ilícita entre a igreja e a política, não é? O Vaticano, o poder de Roma papal. Qual é o sétimo canto? Já indo para o último. Apocalipse 19, nós terminamos aqui o capítulo 18 e conectado, né, com os ais, com esses clamores, já iniciamos o capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então aqui já é uma mensagem, né, vinda lá do alto, no aspecto de dizer, olha,
Esses poderes já receberam seu castigo, as pragas já caíram, e agora vai se consumar o quê? A salvação daqueles que aceitaram a Jesus, né? Apocalipse 19, 3 e 5 vai dizer assim: E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todos sempre. E os 24 anciãos, aqueles que foram vistos na visão de João em Apocalipse 4 e 5, né? E as quatro criaturas viventes, que são arcanjos, anjos especiais, né? Postraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Ou seja, assim seja feito, né? Glória a Deus que chegou finalmente a consumação da vitória final. E saiu uma voz do trono. Se sai do trono, sai do santuário, vocês se lembram? Do lugar santíssimo, porque Jesus já abandonou, já saiu do lugar santíssimo, já não há mais intercessor por nós. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Por que que agora nós vemos uma simbologia de multidões, né? De muitas águas aplicadas ao bem? Porque já houve a inversão, né? As ovelhas de outros apriscos saíram e agora esse grande monte é ilustrado no texto bíblico como muitas águas, dizendo, né? Aleluia. Já está se cumprindo várias profecias, Daniel 2, a pregação do evangelho, o grande clamor, a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, etc. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, a igreja pura e santa. Lembram-se de Apocalipse 12? Ela vai chegar até o fim, quando o último filho de Deus abandonar a Babilônia e fizer parte dessa igreja, a justiça de Cristo vai perdoar esses pecados e vai conceder graça a essa pessoa para que ela possa estar pura, né? Como uma noiva esperando o seu noivo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, linguagem e figura do santuário, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, que lavaram as suas roupas, né? No sangue do Cordeiro. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Se Babilônia foi condenada e foi executada, né, a condenação, agora nós temos agora cenas de alegria, de regozijo por parte dos que aceitaram fazer parte do reino eterno de Cristo, né? E lancei-me aos seus pés para o adorar. Agora é João se colocando aos seus pés diante dessa visão maravilhosa, né, de que finalmente o bem estava vencendo o mal. Imaginem a vontade de João de viver naquele tempo. Mas ele me disse, quem? O anjo que estava explicando a visão a João. Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, ou seja, eu sou uma criatura também, né? Não mereço adoração, você não precisa se ajoelhar diante de mim. E dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, ou seja, é através desse dom profético, né? Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Desde quando se manifesta o dom de profecia? Desde Enoque, passando por Abraão, que viu a da sua descendência ir para o Egito, mas com mão poderosa Moisés, profeta de Deus, também retiraria esse povo. Jeremias, falando para a Babilônia antiga e para a Babilônia dos nossos dias. Daniel, Noé, que pregou por 120 anos e profetizou dilúvio e ele veio. Aqui nós temos Moisés, João Batista, falando para o povo de Israel. E nos últimos dias, né, a serva de Deus chamada para preparar o povo, a igreja que vai levar essa mensagem ao mundo e que vai levar a
ao desmoronamento do castelo de cartas, né, sendo montado hoje, Ellen White, como profetisa do servo, como profetisa dos últimos dias para preparar o povo para a segunda vinda de Jesus. Não sei se vocês acessaram o nosso canal, mas existe um vídeo, eu acho um dos assuntos mais bonitos, onde cada um desses profetas ele está conectado através de ciclos, e de dois em dois, esses profetas se conectam com mensagens de juízo, períodos proféticos e o chamado para um remanescente. Vale muito a pena assistir esse vídeo que está no nosso canal. Para você entender de que Ellen White estava conectada com Daniel com o assunto do santuário. Após 2.300 anos, ela seria chamada para falar não do sábado, não da lei de Deus, e sim para falar nos seus primeiros escritos sobre a purificação do santuário que Daniel teria deixado em Daniel 8:14. Ok? Apenas só como um chamariz para que vocês tenham interesse de ouvir esse vídeo, esse material que é muito bonito. Apocalipse 19, 11, 13. Vamos para o fim do nosso estudo. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco. Você se lembra da cena dos 7 selos? Dos 4 primeiros cavaleiros que coincidem com os 4 selos? E eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Não está falando de Jesus? E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus feita carne, né? O pão de vida. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, os anjos, né? E vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, pelo poder da sua palavra, proferindo as pragas e essas nações e esses poderes do mal sendo destruídos, né? E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Lembra-se da linguagem do santuário? As uvas sendo pisadas, né? Ilustração dos ímpios. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, nosso Salvador. E ouvi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes. A gente poderia colocar aqui, né? A carne dos reis, dos mercadores, dos comerciantes, de todos que negligentemente e conscientemente participaram desse engano. E a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, os ímpios, né? Resumidamente. E vi a besta, a última das suas cabeças, neste caso, né? O oitavo, né? Você se lembra de Apocalipse 17? E os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. É uma referência ao Armagedon, a última batalha, né? A batalha da adoração. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. O falso profeta aqui representa a besta que surge da terra, os Estados Unidos, né, o poder enganador que fará essa aliança, essa fornicação entre política e religião. Que diante dela, a besta, né, que surgiu do mar, de Apocalipse 13, né, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes.
Terrível será receber os castigos e a ira de Deus. Que Deus nos livre, né? Creio que Ele quer, Ele deseja e Ele já nos livrou. Por isso, enviou seu Filho para morrer por nós. Basta a nós aceitarmos isso e abandonarmos Babilônia, onde nós estivermos, né? Seja numa igreja protestante, numa igreja católica, na igreja mesmo que dita, né? Remanescente dos últimos dias, Babilônia está chegando vez mais perto de nós. Estamos reconhecendo os enganos, estamos participando deles, né? Que Deus possa perdoar os nossos pecados e que nós possamos abandonar todo tipo e manifestação do engano e do mal. Vamos orar. Querido Senhor, nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelas profecias, porque nos encontramos ali a vitória definitiva do bem contra o mal. Muito obrigado, Senhor, porque isso com certeza vai ocorrer, porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário. Agora resta a consumação, a execução da ira para que esses poderes, quando chegarem ao seu auge da sua força, eles com a mesma proporção sejam e recebam os castigos que o Senhor preparou. Não permitas, ó Deus, que nenhum de nós façamos parte desse grupo que receba a tua ira. Nos agradecemos pela tua misericórdia, pela tua paciência, pela tua benevolência, porque nos concede ainda mais tempo para que possamos nos arrependermos e entregarmos a nossa vida a ti. Que cada pessoa que está ouvindo esse material, está estudando ao vivo ou depois ouvindo a gravação, seja abençoada e que teu Santo Espírito possa tocar o seu coração, para que nós possamos fazer parte dessa pedra que se tornará um grande monte e que possamos sermos mensageiros para levar essas 3 mensagens angelicais ao mundo inteiro. São bênçãos que nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.